Ó, já vou até pedir desculpa aí, porque essas crianças da rua não param de gritar. E eu não queria fechar a janela, porque meu quarto tá... Se eu fecho a janela, fica muito calor. Mas se estiver incomodando muito, aí você me avisa que eu fecho lá, tá? Sem problemas. Bom, vamos lá. Primeiro slide. Este. Aí eu já vou fazendo uma revisão aqui, vou acompanhando no caderno também. Tá, combinado. Eita, será que vai travar? Ó, se eu cair aqui é porque travou o Chrome, tá? Tá. Ixi. Travou mesmo. Peraí que eu vou fechar e já entro de novo. Pronto, voltei. Deixa eu ver aqui. E aí eu fiquei aqui também, né? Ficou duas Amanda, parece que aqui no canto. Ai, Oi, vai tem ficar. duas. Pois é. Não, mas Tá capaz dando. que não dá nada, não. É, não tá duplicando o áudio, não, né? Não. Não, então tá bom. Então eu vou manter assim. Oi, Thaleson. Tá de folga Oi, hoje? tudo bem? Boa noite. Então, eu já tirei uma folga para resolver alguns problemas. Agora eu já tô até dentro do carro, tô na rua. Falei assim, não, eu vou aparecer lá na aula, dar uma alô pra galera lá, dar um oi pra Ah, você. E hoje eu tô tirando todas as dúvidas, né? isso. Então, amanhã eu vou assistir sua aula, já vou fazer seus dois trabalhos. Vou te encaminhar todos os dois, o 3 e o 4. Uhum. E fechou. Tá bom, então. O Cleiton deu uma ideia boa aqui. Eu vou fazer um panorama geralzão, assim, desde a primeira aula até a última. Hum, E aí ele vai vendo as dúvidas que ele tem e a gente já vai tirando aqui. O Luiz vai entrar agora também. tranquilo. E aí amanhã eu posto, tá? Não, certinho. Se Aí caso eu você entrar e ainda não tiver postado, você me manda uma mensagem, porque às vezes pode ser que demorou chegar no meu e-mail o vídeo, e aí pode ser que eu esqueci, tá? Ah, não, não, tranquilo. Assim, eu nem devo entrar na parte da manhã. Eu tenho muitos afazeres de manhã, tenho que trabalhar na parte da manhã, vou lavar carro, aí depois eu vou resolver esse restante Então dessas tá bom. atividades para mim. Então Então, tá tá. bom, então. Até mais. Até Boa noite, mais. gente. Boa. Agora vamos ver se vai compartilhar aqui, hein? Vamos ver se não vai travar, né? Bom, na primeira aula, né, eu fiz uma introduçãozinha sobre altimetria, porque a altimetria é o tema que a gente deu mais profundidade, né, que a gente entrou com mais detalhes agora em topografia 2. A gente teve aula de planimetria na topografia 1 e agora os detalhes foram em altimetria. Então, eu tinha colocado no slide, né, tinha dado conceitos, então eu falei que a altimetria representa o relevo do terreno,
né? A altimetria ela é usada para engenharia, então dá para fazer projetos de transportes, né, de estrada, de saneamento, de distribuição de água, de barragem. Todos esses utilizam a altimetria como base para projetar, né? Porque a gente precisa saber essas variações de altura. Deixa eu ver o que eu tinha falado aqui também. Então, o conjunto de operações de campo para determinar a altitude é o levantamento altimétrico ou nivelamento. Existem esses dois nomes. Tá? Então, se alguém falar que vai fazer um nivelamento, né, vai ser um levantamento altimétrico, são a mesma coisa. E existe alguns tipos de nivelamento. Tem o geométrico, que é quando a gente usa este equipamento aqui, né, que a gente chama de nível. E ele é posicionado em algum ponto, né, em alguma estação. Então, vou fazer uma bolinha vermelha aqui, como se fosse o ponto, né, a estaca dele. E ele é nivelado, né, ele vai ter um eixo óptico, ó, que é essa linha reta, horizontal, pontilhada. E ele vai sempre observar, a partir desse ponto que ele está estacionado, 2 pontos, 2 réguas, né? E essa régua ela pode ser graduada, né? Ou pode ser um prisma, que aí ele dá automático, né? E no prisma a gente tem, né? Lembra que no nosso prisma lá do AutoCAD a gente coloca a altura dele que está marcadinho, tá? Mas normalmente em nivelamento geométrico, por ter esse eixo horizontal, né, retinho aqui, as réguas são graduadas. Então a gente vai olhar pelo eixo óptico, né, pela luneta do nível, e a gente vai fazer uma leitura dessa régua. Então, sempre vão ter 2 leituras a partir de um ponto, que vai ser leitura de ré e leitura de vante. Né? Por exemplo, nessa imagem aqui, a ré ia depender de qual ponto eu sei a cota. Né? Eu tenho que saber a cota de um dos pontos, porque senão eu não consigo fazer o levantamento dos outros. Eu sempre vou ter que ter um valor de referência, né? Uma cota de referência. Então, nesse exemplo aqui, nessa imagem, por exemplo, o ponto A, se eu souber que ali a cota é de 800 metros, e eu quero saber qual que é a cota de C, né? Aqui vai ser, então, a minha leitura ré, e C seria a minha leitura vante, para poder jogar naquela nossa formulazinha. Então, eu sempre preciso ter uma cota de referência, tá? Então, o método de nivelamento geométrico é usando um nível e medindo, né, fazendo a mira, fazendo leituras em réguas graduadas, tá? E ele pode ser, deixa eu ver se aqui eu não tinha colocado, né, mas no outro slide eu vou mostrar também, que ele pode ser composto e pode ser simples, né, ou por irradiação. Tem esses submétodos, né, que talvez eu possa colocar assim para ficar mais fácil para vocês. Mas no outro slide eu entro nesse detalhe. Então, dentro do nivelamento geométrico, existem os outros métodos de fazer o nivelamento geométrico, tá? E tem o nivelamento trigonométrico. Esse eu já uso ângulos, né? Por isso que ele chama trigonométrico, que vem da trigonometria. Então, eu uso valores de ângulos, devido ao equipamento que eu uso ser um teodolito ou uma estação total. Então, ele vai ter uma luneta que vai fazer a leitura e ela vai ter um ângulo de inclinação com, né, a minha normal, com uma linha vertical. Certo? Então, essa é a diferença dos dois métodos. O nivelamento trigonométrico, eu faço o levantamento através de medidas de altura do equipamento, né? E dos ângulos de inclinação das leituras.
ok? E tem também um método de nivelamento pela tecnologia GNSS, que nesse semestre eu não vou entrar em detalhes, mas ele está aqui só para vocês saberem que ele existe, né? Que ele é o terceiro método, porque vocês vão ter uma disciplina que chama geodésia e georreferenciamento, que é onde eu entro em detalhes sobre levantamento utilizando satélite. Então, com satélites, né, com os sinais de satélites e um receptor GNSS, a gente também consegue fazer nivelamento, né, levantamentos de altitudes. Aqui eu tinha colocado uns conceitos importantes, né? E esses aqui a gente sempre lembra nas aulas, né? Que eu falo que uma cota, né? Que uma altitude é sempre uma cota, mas nem toda cota é uma altitude, né? Por quê? Porque a altitude ela tem que ter um ponto em relação a um datum vertical. E a cota ela pode ser em relação a um plano qualquer. Tá? Essa é a principal diferença entre os dois. Por isso que uma altitude pode ser uma cota, mas nem todas as cotas podem ser altitudes. Vai depender de qual plano que eu estou usando como referência, né? Por exemplo, o que seria esse datum? Quando eu falo assim, está a 800 metros em relação ao nível do mar, né? Eu estou usando um ponto para fazer essa relação. E normalmente o dado que a gente usa para altitude, ele é em relação ao nível do mar, né? Agora, se eu falar que a casinha, né, tá numa cota de 600 metros acima do nível de um rio, né, ou acima do nível da Oliveira Rezende, por exemplo, da rua Oliveira Rezende. Aí eu estou usando um plano de referência qualquer, que ele não é... Qual que é a diferença de um plano de referência qualquer com um plano de referência datum? O datum, ele é padronizado pelo sistema brasileiro de geodésia, entendeu? Então é como se ele fosse normatizado, é norma. Ele é a referência do Brasil inteiro. E aí temos altura, desnível, relevo e a rampa. Né? Até aqui eu acho que tá tudo certo, né, galerinha? Por enquanto, sim. Beleza. Então aqui tinha as imagenzinhas, né, para mostrar. Aqui tem os conceitos também, né, que eu falei para vocês sobre os picos mais altos do relevo brasileiro e mostrei a diferença, né, do que é serra, morro, planalto, planície, vale, montanha. Aqui, isso aqui foram só imagens, né? Ó, como vocês viram curvas de nível comigo na última aula, ó, o Google Maps tem uma opção lá que você consegue deixar ele com a imagenzinha formando as curvas de nível do relevo. Então, agora, essa imagem agora talvez pode fazer mais sentido para vocês, ó. Né? Nessa imagem aqui, eu coloquei um pontinho vermelho no pico da neblina, na parte mais alta do pico, e aqui, né, olhando no mapa, eu coloquei... Vou pintar ele aqui agora para vocês verem. E aí tem as curvinhas aqui de nível, sendo 2.600 metros aqui, ó, essa curva mestra. Essa última aqui. Aí aqui falamos de relevo. Deixa eu ver. Ah, é. Peraí. Então, aqui imagens do nivelamento geométrico. E qual que é a classificação dele, né? Que eu tinha falado agora há pouco. Que ele pode ser um levantamento simples, que é quando eu pretendo cotar um ponto a partir de uma cota conhecida de outro ponto. Então, por que ele é simples? Porque eu só tenho 2 pontos. Né? Tô ali, coloquei a minha estação num ponto, sei a cota de um e quero calcular a cota do outro, fazer o levantamento da cota do outro. Ela é simples, como o nome já diz. Por irradiação,
eu coloco meu nível, né, meu equipamento no meio, no centro, e faço as leituras irradiando, né, como se eu estivesse fazendo uma redezinha, assim. E aí também, claro, igual eu falei, todo nivelamento eu tenho que ter uma cota de referência, né? Então, por exemplo, no de radiação, um desses pontos aqui, eu já sei qual cota que é. Tá? Por exemplo, poderia ser o A. Se o A for 700, a partir dele eu sei quanto que vai dar nos outros, né? Que ele vai ser minha referência. E aí eu faço as leituras. E tem o composto, que é quando eu quero encontrar o valor de uma cota, de um ponto, mas eu tenho que criar várias estações intermediárias, ó. Através de várias estações intermediárias. Então, eu mudo a minha estação de lugar algumas vezes. Porque eu quero chegar, por exemplo, lá no último ponto. E pode ser que aconteça, dependendo do relevo, de que se eu usar o meu primeiro aqui como referência, às vezes eu não consigo fazer a leitura do último. Ou por estar muito longe, ou por ter um morro entre esses dois pontos, né? E aí eu tenho que fazer o levantamento para poder chegar no pico desse morro, para ter a visão para o outro ponto. Então, normalmente é porque eu não tenho a visão do ponto que eu quero encontrar, né? Do ponto que eu quero levantar. Por isso que eu mudo, né? Eu vou transportando a minha estação de lugar. Esse aqui é outro esqueminha do nivelamento geométrico, né? Um perfilzinho que eu coloquei para vocês verem que quando eu calculo, né, essa aqui é a equação, que eu vou achar, utilizando a leitura de Ré menos a leitura de Vante, vai ser sempre essa aqui, galera. Não é? Eu acho a variação de altura, que é este espaço aqui, ó. Certo? E aí, se a minha variação de altura for maior que zero, eu estou subindo. Se ele for menor que zero, eu vou estar em declive, eu vou estar descendo o morrinho. Nesse caso aqui, dessa imagem especificamente, se eu tô sabendo, se a minha ré é essa aqui, né, que eu marquei, e a minha leitura Vante é o B, bom, eu vou colocar valores hipotéticos aqui para ficar mais visível, né? Então vamos colocar que aqui a leitura foi 5 e aqui tá maior, né? Então foi 8. Né? Então a ré é essa de trás aqui, ó, a leitura de ré, e aqui a leitura de Vante. Então, ré é 8 menos o valor de Vante, que é 5. Então, a minha variação de altura deu 3. E deu 3 positivo. Então, quer dizer que eu estou fazendo levantamento de um aclive. Estou subindo aqui, ó. Né? Eu estou nesse sentido aqui, ó. Estou vindo para cá. Certo? E que faz todo sentido, porque se aqui é Vante, né? Então, se eu parto da ré e vou pro Vante, o perfil do morrinho tem que ser subindo. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Amanda, lá naqueles, não você pôs 700 lá naquela radiana lá, você falou lá? E radiação? Irradiação, como que é esse aí? Eu não lembro esse aí. Esse aí vai fazer igual o Vant também? Rei Vant? Esse aí também. É Ah, tá. igualzinho, é do mesmo jeito. A única diferença é o jeito que a estação está posicionada. Porque aqui o Ré pode ser um só, porque ela não mudou de lugar. Ah, entendi. Entendeu? Certo. É aqui tinha um exercíciozinho, né, que a gente tinha feito. Alguém quer fazer outra pergunta? Do geométrico, do nivelamento geométrico em si. Ó, o lanche chegou. Pega o meu lá então. Deu.
Tá tudo certo no geométrico, né? Tá, nesse aí tá que é o Ré menos o Vant também, né? É. Um jeito do botão. Isso. Ui. Toda vez que vocês verem escrito nivelamento geométrico, vocês vão usar a formulazinha de variação de altura. Que vai ser a leitura de Ré menos a leitura de Vant. E aí vocês vão ter que só prestar atenção para não errar o que é o Ré e o que é o Vant. Tá? Por exemplo, aqui, se fosse esse exercício, né? Ele me deu aqui, ó, que o ponto que tem a cota, né, ó, o valor de cota, é no Rn1. Aqui, ó. O Rn1 apresenta cota igual a 234. Então, é ele que é a minha referência. Então, é ele que vai começar sendo a minha ré. Então, o Rn1 tá aqui, ó. Então, esse valor de 2,167 metros aqui de leitura é a minha leitura de ré. Tá? Sempre, galera. Ok? Aí, só que nesse exemplo aqui, nesse exercício, né, ó, a estação, né, o nível, o nosso equipamento, ele foi transportado, então ele é um nivelamento composto, e na hora que ele muda de lugar, aí ele já tem que escolher outra ré para poder usar, porque aí vocês têm que observar se o eixo de visão dele de leitura vai pegar num ponto que já está cotado. Né? Por exemplo, a estação aqui nesse ponto 2. Se... Eu vou até subir aqui, ó. Né? Se esse eixo óptico, ó, vindo reto aqui, ó, chegasse aqui no RN1, o nosso RN1 poderia continuar sendo nossa referência de cota, só que aí a leitura dele já ia mudar. Né? A leitura dele ia ser outra, não ia poder ser essa 2 aqui, porque ele pegou em um lugar diferente na régua. Né? Esse 2,167, ó, ele pegou aqui embaixo, né? Nesse pontinho. E se eu mudo a estação de lugar, o equipamento de lugar, se for mais alto ou mais baixo, né, ele vai pegar, né, vai fazer uma leitura diferente na régua, porque ele mudou de altura, ele está num ponto que tem uma cota diferente. Então, eu poderia usar o RN1 como referência, porque eu sei a cota dele, mas aí só a leitura de Ré que ia mudar. Então, eu tenho que prestar atenção nisso, que é o caso, por exemplo, aqui do ponto 4, ó. Né? Que a gente poderia usar tanto a leitura do 5 quanto a do 4, na hora que a gente chegou aqui, ó, no 6 e no 7, né? Porque a gente já veio fazendo aqui e já sabe qual que é a cota dos dois. E os dois estão no mesmo eixo aqui, ó. Alguém quer falar alguma coisa? Opa! Não, pra mim tá certo. Tá certo? E outra coisa também, galera, ó, lembrando que na hora que vocês acham a variação de altura, vocês têm que somar ela na ré, ó, na cota, né? Então, por exemplo, a variação de altura aqui, ó, entre ponto 1 e o ponto 2, nesse exercício, deu... Eu vou até fazer ele aqui, só esse primeiro aqui, só para fortalecer. A ré é 2,167 menos 1,348, né? Deu a variação de altura aqui. Deu 0,819. Metros, porque a leitura aqui tem metros. Também prestem atenção nas unidades de medida dos exercícios, porque pode ser que a leitura esteja em centímetro ou milímetro e a cota vai estar em metro. E aí vocês têm que converter para a mesma unidade de medida. Tá? Não esqueça. Tipo assim, se tiver em centímetro e milímetro, a cota, aí teria que transformar para... Eu não entendi. Sério. Tem que ser a mesma unidade de medida. A cota e as que leituras têm que ser a mesma unidade de medida. Eu converto a que tiver em milímetro. É, isso aí.
E teve um exercício que você pediu para converter, eu lembro, Uhum, estava em milímetro. isso. Por exemplo, lá estava 800 e alguma coisa. Na hora de converter, teria... Não, pode prosseguir. Não, pode falar, pode. Não, Aproveita. não, pode prosseguir. Porque assim, ó, aí tava lá 1.283 milímetros, né? A leitura de ré. Então, quando eu faço a variação de altura, as duas leituras têm que estar na mesma unidade, tanto a de ré quanto a de vante. Então, as duas estão em milímetros, você pode até fazer. Só que na hora que você acha a variação de altura, você tem que lembrar que aquele valor está em milímetro também. E aí você converte. Então, você pode converter antes de achar a variação de altura ou depois, né? Aí você escolhe. Aí de milímetro para metro, a cota normalmente vai estar em metro, né? Que é do sistema nacional, né? Do padrão. Então, por exemplo, de milímetro para metro é 1.000, né? Então, 1.000 milímetros equivalem a 1 metro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, a medida em metros seria 1,283 metros. Tá? Então, cuidado aí na hora de fazer os exercícios e conferir as unidades de medida. Ok? Ok. Então, para finalizar aqui o geométrico, o que eu queria falar para vocês é: achou a variação de altura? Não acabou a resposta, né? Lembra que eu quero achar a cota dos pontos. Lembra sempre de ler o enunciado das atividades para não esquecer nada. Então, aqui, ó. Calculando as cotas dos pontos visados. Então, eu ainda tenho que achar a cota aqui. A cota do ponto 2, né, que foi o ponto que eu usei para achar a variação de altura, como que tem que achar? Cota do ponto 1, né? Ou a cota da referência de nível, vou até colocar RN, e aí você, né, soma com a variação de altura. Tá? E aí, se a variação de altura der negativa, então aqui vai dar um valor negativo. Né? Aí vai acabar subtraindo. Ok? Então, prestar atenção também se a variação de altura vai dar positivo e negativo por causa disso. Nesse exemplo aqui, ó, se desse aqui de 3 para o 4, a variação de altura é negativa, né? Porque aqui a cota é mais baixa no 4. No ponto 4, a cota é menor. Ok? Ok. Ok. Então, vamos no trigonométrico agora. Deixa eu ver o que tinha na aula 2, só para garantir. Acho que na aula 2 eram exercícios. Deixa eu ver, eu falei da classificação, é isso mesmo. Mesma coisa que eu já expliquei agora para vocês. Slide 3. Era exercício também. E o 4 é o trigonométrico, achei. Então, como eu tinha falado para vocês, quando eu falo de nivelamento trigonométrico, eu estou falando de uma medida onde eu tenho que ter as alturas dos equipamentos. Né? Então, eu tenho aqui o HI, que é a altura do instrumento, no caso, a estação total, ou a do teodolito. E vou ter o HS, que aí vai ser a altura ou da minha régua ou do meu prisma. Então, vou ter a minha estação, o meu teodolito, posicionado num ponto, que eu já posso saber a cota dele. E o nosso prisma vai estar no segundo ponto. E aí, para que eu possa calcular esta variação de altura, né? Porque vocês podem ver que
a coisa em comum entre os dois nivelamentos é sempre achar a variação de altura. Né? Só que aqui a fórmula é diferente, no nivelamento geométrico é mais fácil. Né? Aqui ela já muda porque a gente vai ter ângulos. Então, nós vamos ter o ângulo zenite, que é esse ângulo aqui formado, né, entre a nossa linha de visão, né, a luneta aqui vai estar mirando lá no cristalzinho do prisma, e a vertical, né, essa linha vertical aqui. Esse ângulo aqui, então, é o zenite. E aí a gente tem esse ângulozinho aqui também, ó, beta, né? Caso a gente tenha que fazer uma medida no prisma, aonde não deu certo de ter o ângulo de zenite, mas aí a gente conseguiu ter esse outro valor aqui, ó, tá? Que é nosso ângulozinho beta. Temos que o comprimento da luneta, né? O comprimento da distância da luneta até chegar no prisma inclinado, ou seja, né, na linha de visão, a gente chama de distância inclinada ou d', e a distância de um ponto para outro, né, que é onde o nosso equipamento está estacionado, né, ou seja, a distância do ponto onde a estação está até o ponto onde o prisma está, é o d sem linha. E lá da mirinha do prisma até o eixo da luneta, a gente tem a distância vertical, que é o dv. Certo? Então, temos 3 distâncias aqui, ó. Distância inclinada, né, que é o d', que é o comprimento, né, a distância da luneta até no prisma no sentido da visão, né, inclinada, de acordo com a inclinação lá que você vai fazer com a luneta. Tem a distância entre os dois pontos e tem a distância vertical. E aí a gente joga na formulazinha, deixa eu ver se eu acho ali. Distância horizontal, diferença de nível, altura do prisma, diferença de altitude entre A e B, ângulo vertical zenital e o ângulo vertical de altura. Aqui essa imagem. Como que mede, né, a altura da estação. Aqui como que a gente confere a altura do prisma. E aqui nós temos a fórmula, que era aqui que eu queria chegar. Então, a gente pode usar a fórmula de 3 jeitos para poder achar essa variação de altura, que é esse aqui que é o interessante para nós, para depois somar lá na cota que a gente tem como referência de nível. Então, se o meu equipamento me der só a distância aqui, ó, vertical, eu uso essa primeira fórmula. Se meu equipamento me der a distância inclinada, aí eu tenho que ver qual o ângulo que ele me deu. Se foi um ângulo zenital, eu uso essa segunda fórmula aqui, que é a distância inclinada vezes o cosseno de zenite, mais a diferença aqui entre os instrumentos, né? E se ele me deu o ângulo vertical de altura, né, que era aquele betinha que eu tinha desenhado para vocês, né? Se ele me der este, aí eu tenho que usar a fórmula do seno de beta. Normalmente, o que a gente está fazendo? Normalmente, se eu não me engano, todos os exercícios que eu passei para vocês foram usando a fórmula do meio aqui. Né, eu dei a distância inclinada, dei o zenite, o ângulo, né, zenital, e também tinha dado as alturas do prisma e dos instrumentos, e vocês calculavam quanto que dava essa variação. Tá. Até aqui tudo bem? Tudo. Beleza. Por exemplo, aqui, ó, nesse exercício que a gente tinha feito, aqui, ó, eu queria determinar a cota do ponto B. Coloquei o teodolito no ponto A. E aí ele já me deu a cota do ponto A aqui embaixo. Me deu a altura do instrumento, que era 1,50, né, que é a altura da estação do teodolito.
e me deu a altura HS, que é esse fio médio lido aqui, ó. Então, lembrando também que toda vez que eu estiver falando de fio médio, é a leitura na régua, né? A leitura lá no prisma, né? Da altura dele, tá bom? Aqui, ó, distância inclinada, 52 metros, então aqui é o D', né? E o ângulo zenital, que é o Z. Então, vocês também confiram, né, os parâmetros que eu dei aqui para vocês, para ver se não está faltando nenhum, para ver se estão na mesma unidade de medida, né, que as alturas, ó, dos instrumentos, tá? A cota, confere também a unidade de medida. Da distância inclinada, confere também a unidade de medida, porque na hora que vocês jogarem aqui na fórmula, aqui, ó, a distância inclinada, se ela estiver em metros, as alturas dos instrumentos também tem que estar em metros, tá? Confiram. Alguma dúvida no trigonométrico? Não. Esse trigonométrico costuma ter em milímetro também? Sim. Pode ser que o fio médio lido aqui esteja em milímetros. Aí eu só tenho que transformar aqui, o que é milímetro para metros, caso o total for mais questão de metro. Por exemplo, aí tem 2 só em metros, né? Uhum. Ah, não, tem os 52. Ah, não, tem os 2 Tá aqui embaixo. todos. Dá 4, né? Então, no caso, se tiver um só em milímetros, eu só transformo esse milímetro em metro e os outros deixo quieto. Ou Isso. vice-versa. É isso? Normalmente a gente transforma tudo para metro. Ah, tudo para metro. Porque metro é a unidade padrão, né, do Sistema Internacional de Medida. E é a unidade que a gente usa quando a gente fala de cota e de altitude. Então, é preferível sempre transformar para metro. Então, sempre tiver em milímetro, metro. Isso. Ok. Mas sempre confere, né? Vai que existe pegadinha numas provas que vocês forem fazer. Não tô falando da minha. Tô falando, vai que existe um concurso aí que o cara quis pegar pesado e, né, colocou em quilômetro a distância inclinada, sei lá. Entendeu? Só confere sempre. Mas é isso aí. Normalmente a gente transforma tudo para metro. Mais alguma dúvida do trigonométrico? Não. Vamos ver o que mais que eu tinha aqui. E aí vem a aula da curva de nível. Nossa, até olhei para ver se eu tava gravando mesmo, gente, que me deu um calafrio agora. Essa curva de nível é o desenho que você estava passando aqui, que ficou de tirar o... Isso. Xerox. Isso, tem que imprimir. Depois eu vou até mandar conseguir imprimir lá do pé. A impressão tá imprimindo. Mas não tinha um exercício antes? Aquele lá é o trigonométrico? É o trigonométrico. Ah, sim. É o trigonométrico que ninguém me mandou, né? Não. Galerinha. Não, olha, tá um atropelamento lascado. Tá tudo. Tenta põe em dia. Parece que é a mesma coisa que correr de uma avalanche. Nossa, gente, nem me fala, cara. Eu tenho que entregar um artigo hoje. E eu só vou ter tempo depois que eu terminar a aula de vocês. E faltam 7 páginas para escrever. Então, eu acho que hoje eu vou dormir. Tem que escrever 7 páginas. Eu acho que eu só vou dormir hoje 5 horas da manhã. Vou até parar de cramar. Aí amanhã você não trabalha, não, né? Tô louco. Não, graças a Deus. Ah, então eu, ao contrário, eu tenho que trabalhar. É. Meu amigo Felipe. Felipe. Luiz. Da hora que você estiver acordando, capaz que eu vou estar indo dormir. Às 5 horas da manhã, amanhã eu vou estar entrando no serviço. Aí, Olha isso, vê. na hora que você estiver acordando, eu tô indo dormir. Se tudo der Nem certo, né? gostaria. Eu tô achando que eu vou terminar às 5, né? Tô, tipo assim, A esperança. é a esperança. Né? Espero que dê tudo certo. Eu já separei as coisas tudo aqui. Agora é só terminar de escrever. Vamos ver se vai chegar. Haja cafeína, hein? Nossa. Haja. Falando Pelo em amor de Deus. entrega de trabalho, Amanda, posso estar mandando os trabalhos que estão atrasados tudo de uma vez?
Pode, eu só desconto um pouquinho por atraso, mas eu corrijo e Brinca dou não. nota ainda. Brinca não, que eu vou ter de ligar lá no que você vai entregar. Se entregar atrasado também, vai. Era até Não, meia-noite que faz também. 7 páginas, até meia-noite, eu sabe disso, entendo. né? Não, mas lá é que não é, lá não tem, não é portal, é que eu tenho que mandar pro meu orientador ler, entendeu? Então eu tenho que mandar antes dele acordar, Ah, Entendi. entendeu? Passa o orientador pra mim, por favor. Acordar ele, né? Ai, ai. aí até quando que eu posso estar mandando? Ó, eu tenho que colocar as notas de vocês até dia. Sem ser segunda-feira agora, a outra é dia 5, né? Então até dia 5 eu tenho que colocar as notas de vocês. Então até sábado eu tenho que ter todas as atividades de vocês. Sábado que vem, sem ser sábado agora. Sem ser amanhã, Sim. o outro. É porque amanhã não sei se vai dar tempo de eu ver. Uhum, Apesar de noite, sim, que de noite eu não vou fazer nada. Aí eu vou ter que repor as aulas, vou ter que praticamente assistir as aulas tudo, sua. Que eu acho uhum. que eu assisti até agora, assim, acordado. Começo ao fim é essa. Não, Bem que eu sendo vejo mesmo sincero. que todo mundo sai, você ainda fica aí um pouquinho. Não, é porque o que E aconteceu? Sexta-feira que é o dia. vergonha de falar, né? Não, tô sendo sincero. Sexta-feira é o dia que tá mais cansado. É. Aí, tipo, na primeira aula do Christopher, quase sempre eu chego atrasado, eu já nem assisto. Aí eu já tô deitado, sabe, vou assistir a aula da Amanda pelo celular mesmo, né, em vez de Uhum. ligar o notebook pra me sentar. E maior erro. Eu Gente, não de deitar, eu durmo. Eu deitei na sala, eu dormi, eu acordei 4 horas da manhã. mas é E assim mesmo. nem adianta. Assistir É igual, aula, mas igual assistir aula deitado é a pior coisa que tem. Eu também durmo se eu assistir deitada. não, a pesquisa fala que essa luz do celular, do notebook, como chama? Intuita a dormir, né? Ao contrário. Sabe? Você não dorme bem, né? E até teve alguns professores que já comentou de questão de mas se fosse presencial, você não estaria na aula assistindo, mas é Uhum. totalmente diferente. Lá você tá na sala, você tá ativo, né? Você tá em atividade, por mais que você dá sono, mas aí naquele Tem sprint alguns que abaixam a cabeça, né? e copia, Mas você, copia da lousa, não é a mesma coisa. Você pega e você fica quietinho, não interage com ninguém, ninguém pergunta nada, então fica aquele mudinho assim, é apagão mesmo, cai a chave. Pior. É. É que, tipo, A única vantagem que eu acho do acesso remoto é você poder assistir a aula de pijama, né? Não precisar, não eu agora. acredito. não precisar chegar em casa correndo, ter que tomar banho, ter que trocar, ter que comer e sair correndo de carro e gastar ainda combustível para chegar na faculdade, correr risco de vida. Essa é uma vantagem. É claro que vem essas desvantagens. Concordo plenamente com o que o Márcio falou, concordo que essas são as desvantagens. Então, para mim, a única vantagem é você ter conforto com roupa, ter segurança, porque você não vai sair de dentro de casa, e a aula ser gravada. Só. E São as lanche únicas. batendo na porta. Assim, são as únicas vantagens, realmente, porque quando você tá presencial, tem isso, né? Da gente poder olhar na cabeça de vocês, dar uma cutucada. Né? Aqui a gente parece que tá fazendo sessão de exorcismo, tem que falar. E aí, gente? Como é que vocês Tá estão? bem? Tá vivo? Qual que é a resposta? Tem uma turma ali que se eu não for repetir 3 vezes, ninguém me responde. Não, mas Não, não é igual tempo o não. Pedro mesmo já chegou a falar, dando aula mesmo, ele falava que eu mesmo falava que entendia, aí ficava olhando em mim assim e falava, você não entendeu, eu vou explicar de novo. Quando a Porque gente olha. a gente fica meio, às vezes, com Cara de bobo, né? sabe, que já perguntou tanto, e aí fica com aquela dúvida e só pauleira, né? Aí só enrosca. Porque aí dá pra gente ver na carinha de vocês, né? No rostinho, quando vocês não entendem. Vocês ficam assim, dá pra ver, a expressão muda. Mas realmente, espero que tudo volte ao normal. Logo, logo, né? Porque eu tô com saudade de ir pra faculdade. Mas tô gostando de ficar de short aqui, ó. Embaixo. Essa é a parte boa. Bom, onde paramos mesmo?
Ah, acho que eu não tinha falado nada da curva de nível, né? Não, Ia não, falar. tinha falado não. Ia entrar agora. Uhum. Bom, tá aparecendo aí o slide, né? Tá. Sim. Então, gente, é até bom vocês estarem vendo também isso em cartografia, que fica mais na cabeça de vocês, né? Eu não sei como que vocês estão fazendo as atividades lá, mas as curvas de nível são muito importantes em topografia, porque a partir do momento que você faz o levantamento, né? Você fez o levantamento geométrico ou trigonométrico, você tem que colocar isso em forma de mapa, né? Topografia é mapa. Porque, por enquanto, a gente só aprendeu a fazer tabela, calcular, fazer os levantamentos, mas depois, todos aqueles dados que a gente calculou, levantou, a gente transforma eles em mapa. Então, as curvas de nível são topografia pura. E é bom vocês verem isso em cartografia também, porque já vão vendo como que fica de forma plotada, né? Então, curvas de nível são linhas que ligam pontos, esses pontos são os nossos pontos lá cotados, né, que a gente usou no levantamento, na superfície do terreno e que tem a mesma cota, né, para formar uma linha que eu até tinha falado na outra aula, que ela se fecha em si mesma. Então, vão ter várias linhas, e aí vai depender de quem está montando esse mapa, se ele quer que essas linhas estejam espaçadas de 10 em 10 metros, de 5 em 5 metros, mas o detalhe e regra é que elas são equidistantes. Eu coloquei isso em algum lugar aqui, deixa eu ver. Não, né? Eu acho que eu não tinha colocado aqui. Mas elas são, essas linhas são equidistantes. Eu vou até escrever aqui. Equidistantes. Esse aqui é um D. Distantes. O que significa isso? Equi é de igual. E distantes é de distância. Então, as linhas, como elas são equidistantes, porque elas têm as distâncias entre elas iguais. Ou seja, de uma linha para outra, a diferença de cota é sempre a mesma. Então, se as linhas forem equidistantes de 5 em 5 metros, então eu vou ter uma linha de 700, a outra é 705, a outra é 710, a outra é 715, depois 720, e assim vai. Se elas forem equidistantes 10 metros, então eu vou ter uma 710, 720, 730, 740, né? Então, esse valor de cota, a diferença de cota entre uma linha e outra é sempre o mesmo, tá? Deixa eu ver o que mais que temos aqui no slide. Então, a curva de nível serve para a gente olhar em mapa, né? Em planta baixa, visão superior, e a gente conseguir imaginar como que é a sinuosidade daquele relevo. É a única forma que a gente consegue desenhar, né, ou representar relevo, com curvas de nível. Porque aí a gente tem a noção da profundidade, das alturas, tá bom? E aí depois vão vir outros modelos que eu até tinha, daqui a pouco vai ter um slide, né, digitais, em 3D, que aí é coisa, né, atual, coisa tecnológica, porque lá nas antiguidades, quando não tinha computador, você tinha que dar um jeito de fazer o negócio ser representativo e que eu ainda conseguisse desenhar na mão. Aqui estão as linhas, né, uma forma... Nesse caso aqui, elas estão de 5 em 5, né, então essa linha é 705, ó, 765. Então essa de baixo é a 760. Aí vocês vão me perguntar, né, pode ser uma dúvida. Como que você sabe que essa aí é 760? Porque eu sei, eu já, Amanda, já vendo isso aqui já 10 anos da minha vida, eu já tô acostumada a olhar essas linhas aqui e eu já enxergo o relevo. É muito engraçado isso. E eu sei que vocês podem ter dificuldade disso, porque é com o tempo mesmo. Então, para facilitar, sempre que tiver
um círculo, né? Uma linha fechada, né? Menor é o topo. No caso aqui, você tem que olhar as linhas mestras, né? Ela pode ser o topo ou o fundo de um vale, mas bem buraco mesmo. Então, aqui nós temos duas, certo? E aí, aqui, ó, eu sei que é 770, né? E aqui, 765. Quando ela tá mais grossinha, a gente chama de curva mestra, que são as que vão mostrar os números, caso as outras não tenham valores, né? Não estejam mostrando os números. Então, se aqui eu vejo, ó, essa de fora aqui é 770 e essa aqui é 765, então eu sei que aqui é um topo. Que é esse eixinho aqui, esse círculozinho, essa bolinha aqui é o topo de um morro. Então, aqui também é o topo de outro morrinho, né? E aqui seria um valezinho, né? Aqui seria um valezinho, ó. Poderia passar uma estrada, por exemplo, onde eu marquei de azul. Ô, Amanda, mas 765 para 770, eu não tô vendo, seria de 5 e 5? Aí não tinha que dar outro valor aí em cima? Ô, cara, é mesmo. É verdade. Elas não estão de 5 em 5, não. Bem observado aí, ó. Biju, minha filha está derrubando. Se você quebrou minha guitarra? Oh, meu Deus. Peraí, gente. Só um momentinho. Deixa eu pegar minha guitarra do chão aqui, que a minha gata derrubou. Peraí. Não, filha. Ué. Tá doida? Não. Oh, meu Deus do céu. Minha gata é terrível, gente. É criança. Ô, Márcio, bem observado, ó, certinho. Isso aí. Eu errei mesmo, então, porque eu não tinha visto a outra curva mestra. Então, aqui, as equidistâncias são de 1 em 1. Aqui, ó, 65 aqui, né? Nessa. Então, aqui seria a 76, aqui é 77, aqui é 78, aqui é 79, e aí essa curva mestra aqui, grossinha, 770. Bem observado. Entendi. Aí essa pequenininha do meio aí não seria nada, assim, não tem valor nenhum? Tem. Qual que seria? Vamos ver. 771, então? Exatamente, Ah, tá. 771. Mas a orientação é pela que tá em negrito. Pelas mestras, exatamente. Por isso que elas chamam curvas mestras, é. Entendi. Então, ou seja, pode jogar o valor para cima que também vai dar certo. Uhum. Pode jogar, não. Pode Deve. continuar, né? Pode continuar. Exatamente, isso aí. Então, toda a linha, né? Se você seguir a linha no mapa inteiro, a mesma linha, ela vai ter a mesma elevação, ó, vai ter a mesma cota até o fim dela, tá? Elas tendem a ser paralelas, quase paralelas entre si, que significa isso aqui, ó, né? Vai ter sempre uma do ladinho da outra. Por que é quase paralela? Porque aqui, por exemplo, essa aqui já deu uma curvinha pro outro lado, né? Mas ela ficou um tempão aqui, ó, sendo paralela com a outra. Ela sempre vai se fechar sobre si mesma, né? Já que tem o mesmo valor de cota, ela tem que se fechar em si mesma, que é o caso dessas aqui, ó. Então, até essas que a gente não tá vendo onde elas terminam, se eu subir, vou até pegar uma cor vermelha aqui, ó. Se eu continuar seguindo essa ponta aqui, ó, onde eu tô marcando de vermelho, continuar seguindo a linha, eu vou dar com certeza a volta numa parte do mapa e vou chegar aqui, ó, nessa parte de baixo da linha, porque elas sempre se fecham em si mesmas, tá? Só que, por que aqui não tá aparecendo? Porque às vezes eu recortei só um pedaço do local que eu tô estudando e por isso que não apareceu, ela se fechando sobre si mesma. Né? Se for uma serra imensa de comprimento, assim, às vezes a área de trabalho que você está querendo fazer o projeto não vai aparecer essa curva se fechando, tá? Mas elas sempre se fecham em si mesmas.
E elas nunca se cruzam. Ou seja, uma curva não se cruza na outra. Né? Elas podem se tocar em saltos de águas ou despenhadeiros, né? Com as cachoeiras grandonas assim, mas elas nunca passam uma por cima da outra. Por exemplo, aqui, eu vou desenhar de vermelho, ó. Aqui estão as curvas, né? Não vai acontecer de ter uma outra curva passando aqui assim, ó. Não pode. Elas não vão passar uma em cima da outra. Se isso acontecer um dia, caso vocês estejam mexendo em algum programa que faz isso automático, e aí vocês verem que surgiu uma linha que está cruzando em cima da outra, alguma coisa no teu levantamento tá errada. Né? Algum ponto tá errado. Aí você tem que voltar lá nos pontos e verificar aonde que pode estar esse erro. Isso acontece. Na outra aula também eu comentei que, dependendo do formatinho da curva, você consegue também identificar aonde fica a nascente, aonde que fica as confluências fluviais e aonde que fica a base, né, do morro. Isso utilizando também as linhas que vão estar representando os rios, tá? Os cursos d'água. Então, sempre no mapa, provavelmente vocês devem ter visto em cartografia, talvez, normalmente quando tem uma linha azul, ela é um rio, tá? Se tiver em um mapa topográfico, né, um mapa que tem curvas de nível, se tiver uma linha azul lá, é rio. Certeza que é rio. Vocês devem ter visto talvez hidrologia também. Então aqui a gente tem, ó, curvas de nível, que são as linhas pretas, e temos uma linha azul que está representando o curso d'água. Se a forma que essa curva de nível, na hora que ela chega aqui no curso d'água, na hora que ela faz a interseção no curso d'água, tiver em formato de V, né, para onde que esse vértice estiver apontando, né, como se fosse uma setinha, vai estar a nascente. É o sentido, né, de onde que fica a nascente. Ou seja, a nascente, nesse caso, ela vai estar subindo aqui, né, para a direita aqui, ó. Em algum canto lá para cima é aonde que vai ficar a nascente do mapa desse rio. Se tiver em formato de M, eu vou colocar de verde agora aqui para vocês verem o que seria o M, né? O M é isso aqui, ó. Veio aqui e fez um M. Então, quando forma um M, esses M's estão acima de confluências fluviais. O que é uma confluência fluvial? É isso aqui, ó, quando um rio junta no outro. Então, aqui seria uma confluência, nesse ponto aqui. Então, vocês podem perceber que desse ponto aqui para cima, né, as curvas formam parecendo um M, ó. E daqui para baixo, ela forma um Vzinho. E se tiver formato de U, deixa eu pegar uma cor aqui. Laranja. O U seria esse aqui, ó. Né? Aqui a gente tem o formato de U. Oi. O que foi? Ai, que gatinho. Deixa eu mostrar para os meninos aqui. Gente, deixa eu mostrar um negocinho para vocês. Oi, piquitucho. Olha que pitbullzinho, o mais gostoso. Mais lindo. Olha que gatinha. Vocês estão vendo aí? Dá para ver na câmera? Tá, bonitinho. Oi, gatinho. Você não vai fazer xixi aqui não, né? Oi, gatinho. É pitbull, gente. Acho nem parece, né, pitbull? Minha mãe olha e fala assim, que gracinha, nem parece que vai arrancar o braço de alguém. É, né? Eles falaram que esse aí ele é o mais... Ele é o pititinho da ninhada, né? Ele é o mais ranhento, mais brigão. Ah, tudo baixinho, invocado. Tá vendo? Né, Cleitinho? Quem que foi, ó? Ah lá. Aí, galera, se a curva tiver em forma de U, nas elevações, né,
a base, né, ou seja, a pontinha do U aqui, ele vai estar apontando para onde que é o pé da serra, vamos dizer assim. Tá? Vai estar apontando para o Esse aí meio pé que da fica elevação. confuso com o M, né? É, porque ele tem um M aqui também, né? É, fica meio confuso por causa do M, porque Ó, ele tem um M aqui também, ó. o centro dele aí, mas é tudo M praticamente também. É, ele tem um M também, e tá certo de ter o M, porque ele tá, né, acima de uma confluência aqui, ó. A confluência fluvial tá aqui embaixo. Então, ele aparece Assim, um M mesmo. certo. Né? E aí, ó, e aqui, vou colocar de vermelho, tem o V também. Né? Aqui, ó, ele forma um V, que é apontando para o lado que está nascente. Então, aqui a gente vai ter uma nascente, né? E aqui a gente vai ter a outra. Que vão dar origem aos cursos d'água e que depois vão se encontrar aqui nesse ponto verde. Ok? Então, acho que aqui também vocês tinham entendido, né? Como que fica aqui a visão em 3D, né, do morro, como que corta, como que seria essas linhas em perspectiva, né, para depois representar elas aqui no mapinha. Deixa eu já ir para a parte da frente aqui, que faz o perfil topográfico longitudinal. Aqui seria um modelo digital, então, que é feito só em computador. Pode falar, gente, pode perguntar. Engraçado que que a numeração lá sempre começa do menor para o maior, né? Não é igual aí, 5, 10, 15, 20, né? Não é o contrário, né? 5 subdescendo, né? Não, nunca. Nunca, por quê? Porque lembra Nunca, né? que... Não, nunca. Porque, vamos supor que aqui fosse o nível do mar. Deixa eu pôr de azul, né? Que aí fica mais representativo. Vamos supor que aqui fosse o nível do mar, ó. Né? Lembra que eu falei para vocês que as cotas ou altitudes, elas são valores de comprimento em relação a um datum, né, se for altitude, ou se for uma cota, ela é referente a algum ponto. Então, por isso que ela é sempre embaixo na base é o valor menor e ela vai subindo. É por causa disso. Então, porque normalmente a gente tem como referência o nível do mar, né? Então a cota ela vai aumentando a partir do nível do mar. É por isso. Entendi. Mas pode ser que. Deixa eu desenhar de preto. Se você estiver trabalhando. buraco? Exatamente. Se for um buraco, aí talvez pode ser que a sua cota pode chegar a ser negativa, né? Mas isso normalmente é em áreas costeiras, né? Na praia. Porque normalmente na praia você já está mais perto do nível do mar. E aí, se precisar fazer um buraco, uma coisa subterrânea, provavelmente pode ser que dê negativo. Então, vamos supor que se aqui, ó, tivesse uma depressão, vamos chamar assim, né? Uma depressão, aí, ó, se aqui o azul é o nível do mar, pode ser que esses daqui, essa parte, deixa eu marcar aqui, né? Pontilhada aqui, para simular o nível zero, né? Então, pode ser que as cotas desses pontos aqui, pode ser que sejam negativos. Tá? Mas aí elas são negativas. Não é que você vai começar o negócio desenhando de cabeça para baixo. Tá bom? Você fala, mesmo assim a numeração continua da mesma forma? Continua da mesma forma. Ué, Aí o que vai acontecer é que... o desenho. por exemplo, aqui, vamos supor, continua o 20, o 15, o 10 e o 15. 5, né? Aí aqui tem um 0. Aí aqui vai ficar menos 5, ó. Menos 10. Menos 15, entendeu? Não, então, inverteu, ué. Inverteu, só que aqui em cima também continua do mesmo jeito. Por isso que eu tô te falando que aumenta para cima, porque quando tem um sinal de negativo, tá diminuindo. Sim, Entendeu? entendi. Mas aí, no caso, você respondeu uma dúvida que acontece no nível 0 começa o 5. Começa o 5, 10, 15, igual se for invertido, né? Isso. Beleza. E esses aí que você passou,
aqueles quadradinhos que A1, B, A2, A3, A4, você também vai passar aquilo lá também. Então, é uns, Qual? tipo... como é que chama aquilo lá? Ah, tipo um alambrado, digamos assim, cheio de quadradinho. Mas aí, igual tá passando na outra aula lá, e aí tem A, B, C e D. Aí tem A1, A2, A3, A4, aí depois B1, B2, B3, B4 e daí vai. Que aí vai ser quadro a quadrado. É, Mas tudo isso quadrado. pra quê, assim? Pra que seria isso? Não, então, tá tendo porque dessa curva de nível, como você tá falando aí, Hum, tá tendo na aula de cartografia. E certo. aí tá tendo esse também, que é desses quadradinhos aí que eu tô te dizendo. Aí tem um que você tira 1%, como é que é? Menos 3%, umas coisas assim. Só queria saber se também vai cair isso também aí no seu. Não, não, porque eu tô tentando lembrar aqui o que seria isso. Eu tô tentando. Como é que eu te explico lá, viu? Tipo, se fosse uma tabela, né? Hum, Que imagina a linha do caderno, né? Aí você cruza umas descendo, a linha do certo. caderno. Pondo de A até B, né? Uhum. De A até D. Não, E eu de entendi que parece uma matriz, isso. tá? Mas pra que serve ela? Para que serve ela? É. O que eu também tô tentando entender. É isso que eu tô te perguntando. Porque é dela que eu não entendi o que tá. Qual que é o procedimento? Por isso que eu queria saber se vai cair. Porque Ah, não, aqui não, por enquanto a não tem conta isso, que não. a conta que vai fazer nela, você acha o ponto A1, depois A2, A3, até acha esses pontos tudo. Tipo, é B1, B2. Ah, acho que eu sei o que é. Deve ser para achar a coordenada, não é não? Eu acho isso mesmo. Para Acho que achar é. coordenada cartesiana? Bom, eu não vou te falar certeza que é, mas eu provavelmente acho que deve ser sim. Deve ser para achar Mas coordenada essa aí cartesiana. você tira, tem uma porcentagem em Y e outra porcentagem em Em X? X. Então é isso mesmo. É para achar qual que é a coordenada de Então algum ponto, coordenada cartesiana. esse você não passa. Não, esse eu não passei, não. Eu achei que ia ficar igual, dar igual também. Não, não, essa parte aí é lá mesmo. O que eu vou ensinar E, depois vocês é fazer outros tipos de conversão um pouquinho mais complicada no semestre que vem. Mas aí vou é com parar. fórmula matemática. Não, vamos parar com isso. Meninos, então, para finalizarmos aqui, ó, aí, isso aqui seria os pontos cotados lá no nivelamento, né? Então, existem programas que a gente consegue fazer essa estatística para poder criar as linhas, né? Então, nos programinhas, hoje em dia, é muito mais fácil fazer. E aí, galera, o perfil topográfico é uma forma de relevo em 2D, né? É um perfil, é como se fosse o corte. Lembra quando eu dei desenho para vocês? Que a gente tinha uma planta baixa, né? A gente faz a seção de corte na planta baixa, né? Que são aquelas linhas, e depois a gente desenha o corte daquela seção, correto? Vocês lembram disso, né? Sim? Então, aqui é a mesma coisa. É como se a curva de nível fosse a planta baixa, né? Porque eu tô olhando ela da mesma forma, tô olhando de cima, tô olhando em vista superior. E aí a linha que eu faço é uma seção, né? Que seria a seção longitudinal do relevo aí que eu quero reproduzir. Então, ele seria a seção do corte lá. E aí, na hora que eu desenho o perfil topográfico, é como se o perfil topográfico fosse o corte da planta baixa. Só para vocês entenderem a forma de enxergar ele, tá? Então, é uma forma de relevo em X e Y, né, 2D, horizontal e vertical, que é o corte do terreno, com uma orientação determinada. Igual existe a seção de corte na planta baixa, que você tem que pôr o número da seção, né? Tipo, AA, seção AA, corte AA, corte BB, ou corte AB, corte CD. Mesma coisa vocês têm que fazer aqui. A direção deve sempre constar na carta topográfica, porque a minha seção
Se eu estiver olhando de um lado, o morro vai estar descendo, e se eu estiver olhando do outro lado, o morro vai estar subindo. Então, por isso que tem que ter de que direção que eu estou querendo representar. Então, ó, nesse exemplo aqui, temos aí um pedacinho de uma carta topográfica, né? Temos aí, que eu vou passar uma linha mais grossa aqui, ó, que seria a linha da seção que eu quero representar. Então, como se fosse uma seção de corte. Então, tá aí, ó, A e a linha. E aí, com essa linha, eu vejo onde estão as interseções entre a linha da seção e as curvas de nível. E vou marcando os pontinhos. Né? Vou marcando todos os pontinhos aonde tem a interseção entre as curvas de nível e a linha da minha seção. Depois que eu peguei todos os pontinhos, eu faço esse transporte aqui para baixo, né? Posso usar a régua e fazer uma linha tracejada com a régua. E aí, por exemplo, essa linha aqui do primeiro ponto é uma curva de nível de 150. Então, eu tenho que fazer como se fosse um gráfico, né, de eixo X e eixo Y. Vocês podem usar, inclusive, essa folhinha que o Márcio falou, que ela é quadriculada, se quiser fazer nela, fica fácil também. Né? E aí, ó, você desce, até você achar a linha que vai ser referente ao 150. Nesse exemplo aqui da imagem, ele começou, deixa eu ver se ele começou em 100, né? 110, 120, 130, 140, 150, isso. Aqui a base dele é 100, e aí ele fez linhas equidistantes de 10 metros. Então, cada linha aqui equivale a 10 metros. Né? Já colocou a numeração, sempre faça um gráfico antes de começar a jogar os pontos. E aí ele traz aqui com a régua, ou tem a opção também de você pegar um pedacinho de papel e colocar em cima dessa linha, né? Colocar em cima dessa seção e marcar os pontinhos também. E aí, por exemplo, caso você queira fazer em outro papel, dá certo também, que foi o caso que ele fez. Ó. Esse papelzinho aqui embaixo, ó, é como se ele tivesse pegado uma tirinha de papel, colocado em cima da linha e anotado onde que ficavam os pontinhos, onde que ficavam as interseções. E essa representação dele aí no segundo no desenho Y e X aí, tá certinho com o de cima? Tá certinho com o de cima, só talvez esteja com exagero vertical, né? Que é, tipo, o exagero vertical é esse aqui, ó, né? A medida do eixo Y. Pode ser que a distância aqui, ó, a escala, né? Tipo, 1 metro de altitude não é a mesma escala de 1 metro na horizontal. E isso é normal acontecer. Igual essa... Se você voltando aí do X, contar os pontos aí, né? No quarto ponto aí, que seria o mesmo o do 140 lá em cima, no desenho não está indicando uma curva de nível para baixo? Está indicando para cima mesmo? É isso mesmo? Mas o quarto ponto não é 140. Entendeu? Ó, o quarto ponto é esse aqui, né, que você tá falando, ó. Não, do X voltando aqui, ó, do X aqui embaixo. Ah, de trás para frente aqui? Isso. Aqui, nesse sentido aqui, ó. Isso. O quarto ponto é esse aqui. Isso, porque se você for olhar pelo desenho de cima, parece que dá de parecer pela curva de nível do de cima, dos 240, que é meio que parece um buraco, sei lá, né? E aí tá representando como um morro, como se isso. O 160, é isso mesmo? É um morro, né? Mas ele parou aqui, ó, no 140. No 150, ele parou aqui no 140, tá vendo? A linhazinha. Ele parou na linhazinha de 140. E aí a gente vê que ele faz isso mesmo, ó, porque desse 140 aqui, ó, pra cá, a minha cota começou a diminuir, ó, 140 aqui, 130. E deste ponto aqui de 140 para a direita, ele também tá diminuindo, ó. 140, é verdade. 130. Então tá certinho o desenho mesmo. Uhum. É só tá certinho. Acontece, é normal isso, tá? Pode ter
mapa de curva de nível que desce, sobe várias vezes. Porque aí eu olhei nisso aí eu olhei no 130, 130. Aí também tá com um sentido como se fosse um vale, e aí no 140 subindo, eu falei, que caramba é esse? Não, mas é isso mesmo. É assim mesmo. Certo. Certo? Alguma dúvida, meninos? Não. Não. Então, tá bom. Então, ó, domingo, porque agora eu tenho que ver que hora que eu vou terminar esse artigo. Amanhã eu tento já colocar, mas se não, até domingo eu vou colocar uma listinha, um exercício, uma listinha, como se fosse uma prova, lá no Classroom, com pelo menos 3 exercícios disso que a gente viu, pelo menos um exercício de cada, né, disso que a gente estudou até agora. E aí a aula de sexta-feira, então, a gente não vai ter, porque não vai ter no sentido de ela estar livre para vocês poderem terminar o exercício, né? Para vocês terem tempo de fazer ele. E aí vocês vão me entregar ele até sábado. Tá? Eu vou tentar não deixar muito pesada, pode deixar que eu vou tentar fazer uma listinha que tem exercícios mais rápidos, tá? Mas que contemple um pouco de cada coisa que a gente já viu até agora. E aí vocês me mandam até sábado, e até sábado tem que me mandar também as atividades que estão atrasadas, porque no sábado eu já vou começar a corrigir as coisas para postar na outra segunda, dia 5. Ok. Tá bom? Ok. Então, boa noite, bom descanso aí. E aí qualquer coisa vocês me avisam, tá? Tá joia. Ok, beleza. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, até mais.